Bom dia, segundo ano. Nós vamos continuar, capítulo 5, aula 2. Vamos iniciar aqui sobre a divisão Norte-Sul. Essa divisão, se vocês observarem, ela passa uma linha e inclui a Oceania. Porque a Oceania, ela foi colonizada por países ocidentais. Então, ela é considerada ocidental, apesar de estar no oriental. E ela é considerada também um país do norte e não um país do sul. É uma divisão socioeconômica e política utilizada para atualizar a teoria dos mundos. A partir dessa divisão, separam-se os países desenvolvidos, chamados países do norte, e os países do sul, grupos subdesenvolvidos. Observe o mapa. Com o fim da Guerra Fria, a classificação que dividia o planeta em 3 mundos perdeu sentido. No entanto, a desigualdade entre o norte e o sul do mundo, que já se manifestavam desde a Guerra Fria, permaneceram. A nova denominação, então, orientou-se pela linha norte e sul, que distingue as regiões mais e menos desenvolvidas, respectivamente. De terceiro mundo a país em desenvolvimento. Terceiro mundo é um termo da teoria dos mundos, originado na Guerra Fria, para descrever os países que se posicionaram como neutros na Guerra Fria. Ou seja, eles não eram capitalistas nem socialistas. E os países que defendiam e nem a União Soviética. Ou seja, eles não iam nem para os Estados Unidos, nem a favor da União Soviética. Alguns analistas não consideram adequada a classificação criada pelo FMI. FMI é Fundo Monetário Internacional. Apesar dela ser bastante utilizada por quase todas as esferas da sociedade, alguns analistas não o consideram. Por uma análise puramente econômica, o FMI divide o mundo em países desenvolvidos, aqueles que são amplamente industrializados e tecnológicos, e países subdesenvolvidos, países de industrialização incipiente. Bom, dependendo dos países, alguns, e os emergentes, que a gente não pode esquecer de falar dos emergentes, porque os emergentes são países que são em desenvolvimento, eles não são muito tecnológicos, mas eles são bastante industrializados, como é o caso do nosso. Não há, no âmbito da economia mundial, uma definição totalmente aceita sobre o que seriam as economias emergentes. Eu sempre, não sei se eu já falei isso para vocês, eu concordo com isso, eu não entendo o que é muito ser emergente, tá? De modo geral, são considerados emergentes aqueles países subdesenvolvidos que apresentam quadros de crescimento econômico próspero, como é o nosso caso, o caso do México, a China, a Argentina, O termo foi primeiramente utilizado pelo Banco Mundial na década de 80 e desde então passou a incorporar os jargões econômicos. Em geral, os países emergentes apresentam níveis medianos de desenvolvimento, um relativamente dinâmico, parque industrial, uma boa capacidade de exportações, um dinamismo econômico, às vezes até um desenvolvimento social bastante considerável. Brasil, China, México, Índia, Singapura, Coreia, Argentina, Indonésia, Taiwan são exemplos de países emergentes. Em 2001, o economista inglês Jim O'Neill criou o termo BRIC para referir-se aos 4 principais países emergentes. Logo depois, só ganhou o S depois que a África do Sul entrou. Então, antigamente era BRIC. Só após a entrada da África do Sul é que levou o S e ficou BRICS. Aprendendo mais. Afinal, como definir pobreza, gente? O que é pobreza? Uma definição simples seria pessoas que não têm o suficiente para levar uma vida digna. Mas o que é suficiente? Quais são os bens e serviços que caracterizam e quem deve definir essas questões? Talvez os próprios pobres deveriam ter a última palavra sobre suas condições e suas respectivas formas de viver e de escapar da pobreza. No mundo do desenvolvimento internacional, há certo consenso sobre a renda, $1 por dia, como linha de pobreza. E em alguns casos, o limite é fixado em $2 por dia. O Banco Mundial
define como pobre a pessoa cuja renda está abaixo de certo nível, ajustada pela diferença de poder de compra. Em princípio, os dados estatísticos são baseados na fração da população de um país que carece de recursos para adquirir a chamada cesta básica. Certamente o nível de renda é relevante, porque determina o poder de compra das pessoas e se elas dispõem do suficiente para se alimentar. Mas a elevação da renda nem sempre se traduz melhor acesso a serviços básicos de saúde, educação e saneamento. IDH. IDH, todo mundo conhece, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele tem 3 pilares e mede o desenvolvimento humano de um país. Ele vai de 0 a 1. O cálculo do IDH leva em conta o PIB, depois de corrigido pelo poder de compra da moeda de cada país, mas também considera 2 outros componentes que não podemos esquecer: a educação e a longevidade. A educação é avaliada a partir da taxa de analfabetismo e de matrículas em todos os níveis de ensino.